Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório. No vídeo de hoje vem trazer um conteúdo muito interessante que é exatamente sobre a IBM. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa nova litografia de 2 nanômetros da IBM. Também nós vamos focar um pouco mais na arquitetura de processadores da IBM, que é a Power, tá? Você já deve ter ouvido falar em Power. Nós vamos então falar um pouco mais sobre ela e ver o que teve de novidade, principalmente na Power 10, porque é ela que a gente tem de base agora para o lançamento da próxima arquitetura, que provavelmente vai implementar essa litografia de 2 nanômetros, que será a Power 11, tá certo? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. E antes de dar início, eu quero convidar você a ouvir o meu podcast que eu faço semanalmente. A gente fala um pouco mais sobre áreas do conhecimento e a relação delas com tecnologia. Então, para você que gosta aí um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre os cursos que a gente tem nas mais diversas áreas e a relação deles com tecnologia, então a gente faz um podcast com o mesmo nome do canal, que é Chips and Chips. Eu e o Amon-Ra, a gente faz lá. Então a gente está começando agora, a gente tem aí já 2 episódios na data de lançamento desse vídeo, mas a gente já tem alguns episódios já prontos que a gente vai lançar ao longo do tempo aí, vai ser bem legal. Então, a gente já tem um lá sobre estatística, que foi muito da hora, a gente conversou com uma galera que faz estatística lá na UFMG, então foi bem divertido. Acessa lá, o link tá aí na descrição, tá certo? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, as redes sociais todas têm o mesmo nome do canal, Chips and Chips, porque eu peguei esse nome primeiro e ele agora é meu, beleza? Então, brincadeiras, vamos ao vídeo em si. Então, esse vídeo é exatamente o The Legacy and Future of IBM Power, with IBM Power 10. Eles falam um pouquinho aí da história da IBM, desde o RISC 6000, e aí o início da arquitetura Power, que começa lá muito atrás, e a Power era exatamente focada, assim, o destaque dela era por ser um RISC, tá? Então existia uma briga bem grande nessa época de CISCs e RISCs. E nessa época, assim, a IBM se vangloriava por ter um RISC, tá? Então vocês vão ver o destaque. Inclusive, Power, como vocês viram, significa exatamente Performance Optimization, plataforma RISC, basicamente. Aí eles falam um pouco mais do Deep Blue também, que era um RS 6000 da IBM. Também tem o Geopard, né? Também que é da IBM Challenge, que o PC era melhor que todo mundo que jogava. E ela fala sobre as aplicações do Power 10, né? Onde o Power 10 pode ser aplicado, que em diversos locais, né? Como em satélites, né? E também em áreas que a gente chama de setores críticos, que existem baixíssimas margens de erro, né? Now, Power brings its legacy of innovation to the hybrid cloud with the launch of IBM Power 10. Designed over 5 years with hundreds of new and pending patents, IBM Power 10 is built to meet the needs of enterprise. Um processo de fabricação que vai ligar com o próximo vídeo que nós vamos ver também. But what makes IBM Power 10 unique from its predecessors? First, energy efficiency. IBM Power 10 is IBM's Falando um pouco mais da eficiência desse processador, tá? Um dos pontos dele é exatamente um processador de 7 nanômetros, o Power 10, tá? E assim, a ideia dele era fornecer uma melhora de energia significativa em relação ao Power 9, tá certo? A microarquitetura Power 9. Então, assim, é realmente interessante. Ele é um processador com uma boa eficiência energética, tá? Além de ser uma arquitetura muito bem lapidada ao longo do tempo, ele também tem uma ótima eficiência energética. First 7-nanometer processor, and it delivers 3 times greater energy efficiency and capacity, allowing for greater performance and more work. Second, scalability. IBM has made memory more available in the cloud, with a significant breakthrough in IBM Power 10. Essa parte também de escalabilidade, ele é interessante porque ele tem um sistema que a gente chama de Memory Inception, e basicamente todos os computadores num cluster conseguem acessar as memórias uns dos outros, basicamente. É um negócio muito sinistro. Dá pra fazer só um vídeo sobre clusters, por exemplo, e tratar desse assunto, mas basicamente existe a capacidade desses processadores trabalharem com uma grande quantidade de memória em cluster. É bem legal, isso é algo que só tem na IBM por enquanto. Mas é bem interessante. E sobre a arquitetura dos núcleos, né? Ele tem suporte aí a aceleramento de IA, que a gente vai ver mais pra frente aqui no vídeo, mas já vou dando destaque aí que também é um ponto-chave aí do processador. Aí o Memory Inception, né?
But essentially, this Que cluster basicamente é a capacidade de acesso à memória de outros computadores quando eles estiverem em cluster. Então é um negócio sinistro. Up to multi-petabyte memory clusters. Então This é allows for businesses muito to louco. reduce their costs on the cloud for memory-intensive workloads. Third, AI. Aí a parte de AI, muito bacana a parte de AI, a gente teve um aumento assim de 20 vezes em relação à arquitetura anterior, a Power 9. Então assim, sabe, é muito fora do padrão que a gente está acostumado a ver em outros locais de indústria, assim, é muito alto, é tipo, sabe, subiu muito. Então 20 vezes é muita coisa, sabe. E assim, eles já tem suporte aí a FP32, a Bfloat 16 e também a Int 8, tá? Então assim, é bem legal mesmo. Só que é aquilo, né? A gente viu agora os íons de terceira geração, no último vídeo que eu falei sobre os íons escalares e tudo mais, a nova geração, a terceira, que eles implementam o Bfloat 16 pela primeira vez em x86, mas já a gente vê que o Power 10 já no ano passado já estava chegando aí com suporte a Bfloat 16, mas ele é um RISC, tá? Então tem essa diferença aí. With AI improvements to its CPU cores, IBM Power 10 delivers up to 20 times better performance. Tá vendo aí? É um aumento de 20 vezes. Então, é muita coisa. 20 vezes em inferências, né, de inteligência artificial. É coisa pra caramba. This brings greater infusion of AI workloads into typical enterprise workloads on the hybrid cloud. And last but not least, a parte de segurança também é outro ponto assim que eu acho que é coisa da IBM, já tipo, as pessoas já esperam que seja algo de qualidade, mas assim, ele segue os padrões mais exigentes de criptografia, tem mecanismos aí que quadruplicam a velocidade de processamento de criptografia de AES, né, que você insere uma chave e sai um resultado, e você só descriptografa com uma chave, né, uma chave par ou a mesma chave, tá? Então assim, também uma característica desse processador, ele tem algumas características de segurança bem fortes, então é bem legal também. World of cyber threats, your data needs to be secure wherever it resides. IBM Power 10 has 4 times as many encryption engines as IBM Power 9, keeping your data safe in the hybrid cloud. Over decades, IBM Power has been elemental and vital to shifting technology. Esse vídeo é legal porque ele vai desde lá de trás até agora. E assim, a gente percebe o aumento, né? Tamanho que eram as coisas e como é que foi melhorando. E a IBM ainda continua no topo quando a gente fala realmente de uma estrutura, sabe, não vou dizer perfeita, mas muito estável e segura para você trabalhar com baixíssimo risco, tá? Então assim, um sistema que está preparado ali para enfrentar algumas situações críticas, sabe? Então é um sistema, talvez a palavra certa seria resiliente, mas é difícil de achar uma palavra para isso, mas é exatamente essa questão, sabe? É um sistema que está preparado para fazer missões críticas, sabe? Seria um processador aí para operar uma usina nuclear, um processador para operar um satélite, um rover, coisas que não podem falhar de forma nenhuma, não por causa do hardware, tá? Então, assim, a IBM foca muito nisso e isso é bem a cara da IBM mesmo. E o próximo vídeo vai ser bem legal também, eu já volto com ele. Bom, e esse é o vídeo aqui sobre a litografia. Eu quero lembrar para vocês que litografia é uma técnica, galera. Ou seja, ela pode ser empregada em qualquer arquitetura, x86, pode ser implementado com ARM, qualquer RISC, né, como Power. Também pode ser implementado aí em GPUs, tá? Então todo mundo sai ganhando, inclusive a Intel injetou uma grana aqui nessa pesquisa da IBM, assim como outras empresas público e privadas, tá? Governos e tudo mais. Então bem interessante mesmo, porque realmente todo mundo sai ganhando, tá? Então até empresas de telefonia, por exemplo, aí que fazem chips, por exemplo, para pôr em antena, por exemplo, que vão fazer as controladoras de tudo mais, saem ganhando, tá? Todo mundo leva nessa. Então muitas empresas investiram aqui nessa técnica, tá bom? Semiconductors, the foundation of data processing chips at the core of computing, are a critical component in everything, from our appliances Aqui eles falam sobre smart home, também é interessante. Vai ser algo aí que vai pegar bastante aí no futuro próximo. Vai ficar bem alta. The more transistors on a chip, the more calculations it can perform using the same amount of power. The transistors are manufactured on silicon wafers, which contain hundreds of individual chips, sort of like a high-tech cookie sheet.
4 years ago, IBM created a revolutionary architecture designed to produce a Alguns detalhes interessantes que, por exemplo, dentro de, assim, o espaço de uma unha, por exemplo, aqui do meu polegar, cabem cerca de 50 bilhões de transistores. É muito transistor, cara. Tipo, é muito relé, tá ligado? Relé paia, né? Fato. E a gente vai ver aí que tem um aumento até de 75% de eficiência energética. chip with transistor components as small as 5 nanometers. Building on that breakthrough technology, this year, IBM has produced the world's first 2-nanometer chip. Its tiniest components are smaller than a strand of DNA. Designed and produced by IBM Research at its Semiconductor Research Facility in Albany, New York, this wafer contains hundreds of chips the size of a fingernail, each with 50 billion 2-nanometer transistors. This technology is designed to help improve calculation speed or boost energy efficiency, depending. Assim, isso é muito interessante. Assim, isso poderia quadruplicar a vida dos smartphones, de bateria dos smartphones, por exemplo. Aí a gente poderia reduzir muito a pegada de carbono no planeta, principalmente pela diminuição do gasto energético, que é uma das preocupações que a gente tem hoje, porque, assim, uma das grandes discussões é assim, né? A gente tem que reduzir, por exemplo, a quantidade de carbono na atmosfera, né? De CO2. Contudo, o que mais, digamos assim, uma das coisas que mais poluem é exatamente a energia elétrica, tá ligado? E assim... E é uma das coisas que a gente mais usa hoje em dia é eletrônico. Então, se a gente diminuir o gasto energético dos eletrônicos, de certa forma, a gente aí reduz a quantidade de produção de poluentes, né? Isso é aquele papo, né? Não é, assim, eles falam como se não fosse também dobrar a quantidade de produção desses equipamentos, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que vai realmente reduzir, né? Igual a Apple com carregador, né? Vamos. Tá, reduz sim, tá? Não quer dizer que vai produzir mais o dobro do que já produzia, não. Vamos dizer que a produção vai ser a mesma de hoje. Isso é meio bobagem, né? Mas o chip em si, ele realmente tem uma, digamos que tem uma pegada menor no planeta, assim, né? Tem uma pegada de carbono menor, realmente, tá? O chip. Bom, e também tem algumas coisas bem legais aqui, como aceleração em notebooks, por exemplo. E também é bem legal mesmo. E mais uma vez, a IBM aí na vanguarda da produção de semicondutores. On the job. Where speedy complex calculations are the goal, IBM's 2-nanometer design is projected to achieve 45% Normalmente 45% de higher melhora na performance performance than today's só por causa da 7-nanometer chips. litografia. Or, if Porque energy os efficiency transistores is the estão mais priority, perto, então they are a projected to energia use corre 75% mais less tranquila. energy than 7-nanometer chips. This breakthrough will help 75% accelerate menos, advancements in areas 75% such as melhor AI, eficiência energética em 5G relação and ao chip de 6G, 14 nanômetros. edge computing, autonomous systems, and space exploration. The 2-nanometer chip continues Exploração IBM espacial Research's também vai legacy ser of o futuro contributions to próximo. semiconductor innovations. These include the first implementation of 5-nanometer and 7-nanometer process technologies, single-cell DRAM. Isso é interessante sobre algumas das coisas que a IBM fez em relação a semicondutores. Foi a primeira a implementar 5 nanômetros, a primeira a implementar 7 nanômetros, tá? A primeira a fazer uma célula única de DRAM. Ela foi a primeira também a fazer empilhamento de chips 3D, que é um negócio bem interessante. Então, assim, a IBM está sempre na vanguarda dessas tecnologias. Não necessariamente ela é que mais vende, tá? Mas sim a que está na vanguarda aí das técnicas, né? Do desenvolvimento, da pesquisa. Então, a IBM é uma empresa de muito respeito. Eu gosto muito, inclusive. IBM Power Systems and IBM Z to quantum computing and beyond. E aí, computação quântica já, né? Vai, IBM. Vamos lá, né? E esse foi o vídeo. Eu acho que, assim, eu queria trazer ele para vocês, porque realmente é um evento histórico, a questão dos 2 nanômetros que a IBM trouxe. Ainda não tem muito bem descrito como que ele é feito, tá? Mas eu pretendo falar quando tiver mais informações mais completas mesmo, falar um pouco mais sobre o processo de litografia
e o processo principalmente de 2 nanômetros, e também fazer um vídeo sobre a arquitetura Power, que ela é muito bacana. A arquitetura Power é realmente uma arquitetura diferenciada. Assim, é bem legal de trabalhar, porque como ela é um RISC também, ela é fácil de entender e de organizar as ideias, então provavelmente eu vou trazer um vídeo só sobre a arquitetura Power da IBM, vai ser bem legal, tá? Eu quero lembrar também a vocês de deixarem seu like, se inscreverem no canal, e eu estou planejando fazer digamos, uma série de vídeos sobre a rede Tor, só que isso vai dar um trabalho muito grande. A ideia foi dada pelo Kninezinho aí, que é um dos inscritos aqui do canal. Ele falou, fala sobre a rede Tor. Eu pensei, fui estudar um pouco e realmente achei um conteúdo muito bacana que nunca falaram na internet, só que dá um trabalho bem trabalhoso. Então pretendo fragmentar. Os vídeos devem ter por volta de 20 minutos, deve dar pelo menos uns 6 vídeos. Aí eu quero saber sobre a opinião de vocês, se vocês se interessam sobre esse assunto, que eu acho um assunto muito interessante, mas ele é bem denso e bem pesado de entender. E outra coisa que é bem legal também, que eu estou planejando, é exatamente um grupo no Discord, tá? Aí quem quiser me ajudar a fazer isso, porque eu realmente não sou muito bom em fazer servidores no Discord, entre em contato comigo e me dá um help, me dá uma ajuda aí, vai ser bacana pra caramba. Então entre em contato pelo Instagram, manda direct mesmo, ou entra no Twitter também, manda direct, que vai ajudar bastante, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.